Para todos que são fãs de obras de mistério, sejam elas séries, livros ou filmes, uma trama envolvendo envenenamento, envolvendo um assassinato por dinheiro, envolvendo uma herança, envolvendo uma família maluca ou envolvendo uma casa de campo, não é novidade. Mas e se eu te disser que toda essa cartilha do gênero, toda essa trama que hoje em dia soa genérica, iniciou neste livro aqui, escrito pela gênia do mistério, Agatha Christie? Pois é sobre este livro, O Misterioso Caso de Styles, que eu vou comentar hoje. Pois é, gente, é até engraçado eu pegar um livro na mão para falar sobre aqui no canal, porque desde que eu criei esse canal e comecei a publicar vídeos na internet, eu coloquei logo no meu banner do YouTube filmes e livros, mas desde então eu não falei sobre um sequer livro, e esse vai ser o primeiro, porque esse é um projeto que eu já tenho pensado há um tempo enfim, seguir todos os livros por ordem cronológica do Hercule Poirot. Sou muito fã da autora, sou muito fã do gênero mistério como um todo, desde Scooby-Doo a Agatha Christie, e eu não poderia não falar sobre nesse canal que envolve meus gostos, né? Coisas que eu gosto e enfim. Antes de iniciar, eu quero fazer um adendo muito importante, porque este vídeo e todos os outros que eu fizer sobre Hercule Poirot, sobre Agatha Christie, não terão spoilers, tá? Eu não quero dar spoiler, porque esses vídeos são justamente uma introdução aos livros, porque eu quero que você leia e não quero estragar a sua experiência como leitor, tá? Eu não sei se pessoas que já leram os livros vão acessar esses vídeos e enfim, mas o objetivo deles não é falar sobre a trama necessariamente, mas simplesmente dar um geral pela minha opinião, pelo que eu achei sobre o livro e dizer alguns detalhes sobre o livro em si também, ok? Eu acho que, falando de Agatha Christie, falando do primeiro livro de detetive escrito por ela, não tem como não falar justamente sobre o que eu falei na introdução. Esse livro é basicamente uma história, não diria genérica, porque é escrita pela Agatha Christie e dificilmente uma história escrita por ela vai ser genérica, mas é aquela trama manjada que você, fã de mistério, você que acompanha o gênero, já conhece, sabe? É justamente um assassinato que ocorre dentro de uma família, numa casa de campo, né, no interior da Inglaterra, e que envolve essa disputa por dinheiro e interesse na herança. É basicamente essa a trama do misterioso caso de Styles, e é isso que desenvolve toda a história, né? Eu acho que, claro, independente da trama ser manjada ou não, ter a escrita da Agatha Christie, a marca dela no livro, traz um diferencial muito grande mesmo para a trama, sabe? Para a história como um todo. Porque você sente quando um livro é escrito por ela. Os personagens, eles são vivos, sabe? Eles têm alma e eles vão muito além daquele simples mistério que está acontecendo. Eles têm opiniões sobre o mundo como um todo. Porque esse livro, né, foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Então é meio quase impossível ele não ser um livro com temas políticos, né? Porque, por exemplo, ele envolve envenenamento, porque durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Agatha escrevia esse livro, ela era uma enfermeira, né, de guerra. Então ela lidava com venenos, remédios, enfim, e por isso, por ter noção de venenos, enfim, que ela introduziu o veneno como arma do crime aqui. E outros elementos também envolvendo a Primeira Guerra Mundial, porque, por exemplo, a nacionalidade, a origem belga do Hercule Poirot se originou porque na cidade natal do sul da Inglaterra, da Agatha Christie, estava tendo um alto índice de imigrantes belgas, né, que estavam, enfim, se refugiando da Bélgica para a Inglaterra. E por isso o Hercule Poirot é belga, caso você não saiba.
Pois bem, sobre o que se trata O Misterioso Caso de Styles? O livro, por mais surpreendente que isso seja, não começa acompanhando Hercule Poirot, e sim Mr. Hastings, um personagem que futuramente seria recorrente nos livros de Agatha Christie. Acompanha Hastings reencontrando um velho amigo seu, John Cavendish, e se hospedando na casa da família de Cavendish, Styles, uma casa de campo no interior da Inglaterra. Durante essa estadia em Styles, acontece uma fatalidade. A mãe adotiva de Cavendish, Emily Inglethorpe, morre. Mas um detalhe, enquanto morria com um líquido branco saindo de sua boca, ela sussurra o nome do marido, Alfred Inglethorpe. E após essa sussurrada, surge uma dúvida: morte ou envenenamento? Pois é, seria a morte de Emily Inglethorpe natural ou forçada? Engana-se quem pensa que o mistério de O Misterioso Caso de Styles se inicia a partir da morte da matriarca da família, Emily Inglethorpe, pois se inicia logo após o Hastings entrar na casa mesmo. Porque dentro daquela casa tem todo esse ar tóxico que é comum em famílias, principalmente as que têm grana no bolso, pois o marido de Emily Inglethorpe, mais novo marido, Alfred, é 20 anos mais novo que a bela senhora. Então toda a família está meio indignada com ele ali dentro da propriedade, pois ele é uma pessoa estranha, basicamente. Não só estranha, muito mais nova do que a mãe, né, da família ali. E isso tudo gera uma desconfiança enorme em todo mundo que está ali dentro daquela casa. Porque, o que você viu nessa bela senhora além do dinheiro dela, não é verdade? E é a partir desse assassinato, a partir dessa desconfiança geral ali da casa no novinho, que começa o mistério do livro e Hercule Poirot entra na trama. Pois é, a partir daí que os personagens tão famigerados de livros de mistério começam a surgir, as dúvidas começam a crescer, aparecem testemunhas, aparecem acusações, né? Aparecem provas contra o crime, aparecem itens, enfim. É a partir daí que a gente, como leitor, começa a desvendar esse mistério também. E o legal da Agatha Christie é que ela não só escreve uma história pra gente, mas ela nos insere de cabeça. Eu vou achar aqui no livro. Ela nos insere de cabeça no mistério, pois ela, além de nos apresentar a história como um todo, também nos apresenta, por exemplo... eu não tô achando essa desgraça, eu tava com isso agora. Cadê? Achei. Hahaha. Nos apresenta também o mapa da casa, por exemplo, olha só. Para você realmente se sentir dentro do livro. É como se você mergulhasse de cabeça dentro do livro e fizesse parte daquela história. Você só não é um suspeito porque você não estava nessa casa em 1917, tá? Mas enfim, esse livro como um todo, ele é manjado, às vezes é um pouco chato, às vezes é um pouco entediante, pouquíssimas vezes, tá? Mas é uma clássica história de Agatha Christie. É uma história que, se você gosta de Agatha Christie, se você gosta de ler no geral, se você gosta de mistério, você vai gostar, sabe? Por mais óbvia que ela pareça, né? Ela não é. Quer dizer, ela é, mas ela não é. Porque mesmo que você descubra quem matou, você não vai conseguir descobrir como. Isso é muito difícil, porque essa senhora, com esse nome pouco conhecido aqui, é muito, muito sagaz. Ela tem uma astúcia que, meu Deus do céu, eu queria entrar, sinceramente, na mente dessa mulher para entender o que se passa na cabeça dela. Porque cada ideia mirabolante que a gente fica aqui sentado só assim, tipo, como é que você teve essa ideia, sabe? E o mais louco é saber que toda essa herança literária que a Agatha Christie tem no gênero de mistério foi a partir de uma aposta que a irmã dela fez para ela, desafiando a irmã, no caso a Agatha Christie, a escrever um livro de detetive. Pois bem, a Agatha Christie fez e se tornou a maior escritora de mistério de todos os tempos. Meu Deus do céu, queria eu ser desafiado e conseguir fazer uma coisa dessa, sinceramente. No mais,
Essa edição aqui pela Globo Livros tem uma introdução muito legal pelo John Curran no início, que nos apresenta parte da biografia da autora, né, Agatha Christie, e alguns detalhes sobre o primeiro livro dela, né, que no caso, o primeiro livro de mistério dela, de detetive, que é esse. E dentre algumas curiosidades, como eu falei, sobre o Poirot ser belga, sobre a questão do veneno, a gente tem um detalhe muito interessante sobre a conclusão do livro. Pois se você chegar no final do livro, você vai perceber que ele tem 2 finais, né? Só que não são 2 finais diferentes, mas são resoluções do mesmo crime de diferentes abordagens. O suspeito, no caso, o assassino não muda, sabe? Mas o que muda é o local e a forma como ele é descoberto. Porque, originalmente, a Agatha Christie tinha idealizado uma forma mais comum de se ver, que seria num tribunal, com testemunhas, com um juiz, né? Para aí sim a gente descobrir o assassino. Mas o John Lane, se não me falha engano, que é o cara da editora que publicou esse livro na época, em 1920 ou 19, ele mudou o final, pediu para ela mudar o final, porque aquele final ali dentro do tribunal, com testemunhas, não parecia muito real, palpável, sabe? E por isso, a Agatha Christie, ela idealizou, escreveu os finais, quer dizer, o final que se desenvolve dentro da casa, sabe? Com o Poirot tendo aquela entrada mais dramática, com todos os suspeitos dispostos no espaço, e foi a partir daí que uma das maiores marcas da autora como um todo surgiu. É maluquice pensar que essa resolução com o detetive, com os suspeitos num só espaço, não foi ideia da Agatha, mas sim do carinha lá da editora, que eu esqueci o nome. Alguns detalhes muito interessantes também, não sobre a obra, mas sobre o que essa obra inspirou, é que quando eu li, esse nome Cavendish não me era estranho, sabe? Eu ficava me perguntando, tá, eu conheço esse nome de algum lugar. E eu conhecia. É o sobrenome de Charles Cavendish no filme Mistério no Mediterrâneo, de Adam Sandler. É um filme, evidentemente, inspirado nas obras de Agatha Christie, mas, claro, com a pegada Adam Sandler de fazer filme, né? Mas, enfim, é um detalhe pequeno, mas que eu particularmente acho muito interessante para quem gosta de ler e para quem gosta de todo esse gênero, sabe? E no mais, é isso. Foi uma review bem geralzona mesmo pelo livro. É, é bom. É bom, não é o melhor dela, mas eu recomendo a leitura, porque qualquer livro da Agatha Christie, sinceramente, vale a pena, tá? Tô falando sério. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não é inscrito, recomendo que se inscreva. Posto muito conteúdo legal sobre cinema e agora sobre livros também, tá bom? E é isso. Um beijo e muito obrigado por ter assistido. Tchau! Eu não quero dar spoiler, mas foi o mordomo.